Sou pai solo e moramos sozinhos. Gabriel é de adoção e chegou o bebê. Hoje tem 6 anos. Tenho muita cautela para não criar bloqueios e traumas quando o assunto é corrigir erros. Tenho recebido elogios, acredito que mais acerto do que erro. E quando erro, sei que foi tentando acertar. Risos. É o nosso atenuante, né, de pai e mãe. Quando a gente se dá conta que errou, a gente fala assim, mas eu queria acertar. Qual a melhor forma de aplicar o não ou interpretar um erro cometido sem perder a autoridade e sem criar traumas? Cara, primeiro, eu tenho 3 coisas a falar para ele. Primeiro, siga a Canto Maternar, que é a Maíra Soares. Eu vou ter uma live com ela essa semana, no dia 27, inclusive. E ela é especialista em educação parental Já não queremos violenta. o contato. Isso. Então. Semana Porque que vem ela uma mora no na Vênus. Espanha. Ela Azar mora... dela. Olá, Maíra, como estás? Ninguém mandou. Ninguém mandou morar na Espanha. Mas eu super recomendo mesmo. É a milésima live que eu faço com ela, porque, tipo, os nossos trabalhos batem muito, sabe? Então, siga ela que você vai entender tudo sobre como... Ela vem pra cá, eventualmente? Eu não sei. Putz, cara, eu não sei. Mas então vai ter que marcar. Eu sei que a ela gente é vai ter a fantástica. Piscimama, que é a Nanda Perim, semana que vem aqui no Vênus, falando sobre isso, Boa. educação Ótimo. parental. E aí, Ótimo. quando ela marcar de vir pro Brasil, você já avisa. Já vou falar pra ela. É. Demorou. A segunda coisa que eu falo pra ele é que é muito libertador para a criança ver seus pais pedirem desculpas. A gente pode achar, não, mas porque eu tenho que ser autoridade, porque não sei o quê. Ser autoridade não é criar uma fantasia onde você está sempre certo, a criança está sempre errada, ela vai crescer confusa. Eu não sei se eu contei para vocês, eu estava fazendo uma live com uma pessoa, aí eu tive uma experiência muito doida, que eu vi minha mãe me pedindo desculpa, eu comecei a chorar. Eu contei isso para vocês? Não. Eu acho que não. Olha que louco, cara. Olha que doido. Eu estava fazendo uma live com... Meu Deus, era Flávia do... Pais Educam Pais? Não lembro. E antes da nossa live, eu estava vendo o perfil dela, né? Conhecer o trabalho dela e tal. E era 2 e pouco da manhã, então eu já estava assim, ó. Eu estava Tava zureta já. dissociada. Né? A cabeça estava indo embora. Quando você está dissociada, é um estado sugestionável. Inclusive, para fazer vários tipos de técnicas terapêuticas, você leva a pessoa para esse estágio para ela, né, tá mais aberta para certas coisas. Uhum. E olha que doido. Tinha um vídeo dela que ela estava respondendo uma pergunta do Instagram. E a pergunta era, putz, cara, cometi um erro com o meu filho, só percebi depois, o que eu faço? Aí a Flávia, ela estava encenando como responder, né? Ela falou, cometer erro faz parte e tal. Você chega no seu filho e você fala assim, meu filho, desculpa, mamãe cometeu um erro. É que, mamãe, às vezes eu tenho umas partes minhas que doem muito desde lá de criança. E essa parte de minha criança deu uma gritada. Mas, trago aí pra você. muito obrigada. Mas não tem nada a ver com você. Às vezes acontece, mamãe também dói, mas eu queria que você soubesse. Eu sinto muito, desculpa. Nisso, que eu tava vendo esse Você vídeo, enxergou sua mãe. cara, eu tava assim, olhando, aí, tipo, parece que fez assim, aí eu vi minha mãe. Flashback. Não foi flashback, eu vi minha mãe nela. Eu vi o rosto da minha mãe, Nossa. falando, me desculpa, mamãe cometeu um erro. Quantas vezes eu ouvi minha mãe falando isso? Total de Nenhuma. Aí eu vi a Flávia de novo. Aí daqui a pouco, aí eu vi minha mãe de novo. Me desculpa, mamãe cometeu um erro. Cara, eu... Claro. Mas eu sou forte. Porque eu nunca vi. Claro. E, cara, a sensação emocional que tive é que tava tudo normal. Tava Que tudo tudo bem. ia ficar bem. Porque finalmente a realidade fazia sentido. Quando uma mãe e um pai não falam, mãe, eu cometi um erro, meu amor. A criança fica confusa. E ela é obrigada a chegar à conclusão que ela é o problema. Sim. Você entendeu? Sim. Então, fale desculpa para os seus filhos. Fale desculpa, meu amor. Eles vão olhar para você e sentir tanta ternura, tanta conexão. E, Fala a acima de verdade. tudo, libertação deles cometerem erros. Sim. E é assim que você ensina ele a cometer erro, a não ter essa vida obrigada. Hoje tá complicado. Você tem que pegar a gata daqui a pouco. Chama a Flau pra ficar sendo sua amiga. Exatamente. Mas é um aprendizado também. Eu sinto, assim, que
na minha posição de mãe, eu demorei muito tempo para conseguir também falar, porque não era um hábito ouvir. Quando não é hábito ouvir, a gente, né? Sim. Então, eu demorei muito para chegar nisso. Então, hoje a Má já tem 22 anos e a gente já pode conversar e ela me conta. Então, ela também, tipo, um dia ela chegou da terapia falando de uma coisa que ela guardava de criança, que nem ela lembrava. E aí a gente conversou a respeito, conversamos, resolvemos ali. Então, assim, é também um aprendizado nosso, né? Como ele disse, a gente vai errando, tentando acertar. Eu até brinquei aqui um dia no Vênus, que eu falei assim, eu cresci ouvindo que você, tipo, não pode ficar botando a criança pra baixo, porque aí você, tipo, destrói a autoestima. Uhum. E aí, então a gente aprendeu que, tipo assim, não, elogia e não sei o que, não sei o que. Aí a Má tava se formando em psicologia agora. E aí, ela chegou falando assim, que na verdade o extremo do elogio também prejudica, porque você bota a expectativa lá em cima e tal. Aí eu brinquei que no Vênus falando assim, então agora pra mim é mediano. Chegou pra mim, eu falo, tá bem médio isso aí. Achei bem nota 5. Tá nem bom nem ruim. Passou.